Com certeza um dos assuntos marcantes na política hoje é a liberação do ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, Mauro Cid. Pois é, para quem não se recorda, ele estava preso depois de um áudio vazado onde ele criticava o ministro Alexandre de Moraes e o Supremo Tribunal Federal e a própria delação premiada, dizendo que essa delação premiada era injusta e forçada, meio forçação de barra. Acontece que, depois disso, o Alexandre de Moraes mandou ele para a prisão de novo e, agora, deu uma determinação para que ele seja solto. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, concedeu liberdade ao tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro. Cid deve ser solto ainda nesta sexta-feira. Mauro Cid foi preso em 22 de março durante o depoimento na Polícia Federal após vazamento de áudios onde atacava o STF. Ele foi ouvido por cerca de 30 minutos por um juiz auxiliar de Moraes. Cid teria desmaiado depois que foi informado que seria preso. Então o Cid, quando foi informado que seria preso novamente, chegou a desmaiar. E aqui a matéria ela é um pouco leviana ao dizer que Mauro Cid fazia ataques aos STF. Ele fazia queixas do STF. Ele reclamava de que aquilo que ele estava prestando depoimento, a Polícia Federal falava que não era daquele jeito, era para ser de outro. E que pressionava o Mauro Cid. Isso é fazer queixa. Isso é questionar. Isso não é atacar. Então, sabe, essa situação do Mauro Cid mostrou muita coisa. Que, sabe, se você questionar, você volta para a cadeia. Ou você vai pra cadeia. Isso é bem insano a forma que estão tratando o Mauro Cid aqui, como se fosse assim, usando a palavra do Gilmar Mendes, uma tortura psicológica por intermédio da prisão preventiva. E é exatamente isso. O Gilmar Mendes soltou aqui o real significado dessa prisão do Mauro Cid. E agora vai ser liberado. Há quem diga que essa liberação do Mauro Cid, nesse momento, é para gerar uma cortina de fumaça sobre a pressão que vai se fazer contra o TSE no caso do Lula e do Boulos. Pois é. Dizem que vai ter aí mais uma decisão do TSE nesse caso para favorecer o Lula e o Boulos, no caso em que ele pede voto abertamente ao Boulos, o caso que o Lula pede voto abertamente ao Boulos, num evento bancado com dinheiro público, e que vai ter 2 pesos e 2 medidas em relação a Boulos e Bolsonaro. E, nesse caso, o Mauro Cid é uma cortina de fumaça para que comecem a falar disso e esqueçam um pouco o caso Boulos e Lula. Outra situação também grave que está sendo questionada é a atuação do Lula, né? Durante o desastre do Rio Grande do Sul. Todo mundo sabe que o Lula não morre de amores por Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, não gosta, né? São Paulo. A grande questão é que o desastre que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul continua mobilizando. Para você ter noção, eu estou em outro país e hoje eu estava caminhando na rua e um cidadão desse país me perguntou, né? Eu estou aqui na divisa da Argentina e Paraguai. O cidadão me falou, cara, você é brasileiro? Eu, sim, sou brasileiro. Ele e o Rio Grande do Sul, o que está acontecendo? Então, assim, isso aí o mundo está falando desse desastre. Poucos dias atrás, eu estava no Uruguai. O pessoal do Uruguai também está todo atento ao que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Matéria do Correio do Povo. Governo do Uruguai presta solidariedade ao Rio Grande do Sul e estados enviam apoio. Rio de Janeiro, Santa Catarina e São Paulo enviaram equipes para ajudar nos estragos causados pela chuva. Ou seja, os estados estão mandando ajuda. E aí, dentro da ajuda aqui, tem a prestada pelo governo de São Paulo, que é do Tarcísio de Freitas, onde ele postou o seguinte: mais de 50 profissionais de equipes do governo de São Paulo estão desde a madrugada de quinta-feira empenhados nas operações de resgate à população afetada pelas chuvas e enchentes nesse triste episódio do Rio Grande do Sul. São oficiais de segurança, bombeiros, médicos, geólogos e defesa civil no auxílio às equipes gaúchas, além do suporte de 2 helicópteros Águia da Polícia Militar, sendo deles uma UTI aérea, 7 embarcações de salvamento,
com botes e balsas, e mais 8 viaturas para ações de busca e resgate de pessoas ilhadas e desaparecidas. Seguiremos prestando suporte e ajuda humanitária necessária. Toda solidariedade ao povo gaúcho. Então, parabéns ao governador Tarcísio, que fez essa nota aqui no seu Instagram. Outro a prestar esclarecimento também foi o Derrite. E o Derrite, sabe, vem fazendo um papel ímpar na segurança pública de São Paulo. Assiste esse trecho do vídeo aqui, onde ele presta solidariedade ao povo gaúcho. Uma notícia importante, os nossos irmãos do Rio Grande do Sul estão passando por uma grande dificuldade. São Paulo, claro, não poderia ficar de fora nessa ajuda humanitária. Nós estamos enviando a partir de amanhã mais 2 aeronaves e mais 10 militares do Comando de Aviação, entre pilotos, copilotos, tripulantes, enfermeiros, que vão ajudar a compor o time que lá já está. Nós já temos 45 militares operando, entre bombeiros e policiais militares do Comando de Aviação, médicos, bombeiros do Canil do Corpo de Bombeiros, e agora com esse reforço de mais 10, teremos 55 militares estaduais e mais 5 agentes de defesa civil, e as 3 aeronaves, as próximas 2 que irão amanhã, mais um Águia 24, que é um esquilo, que vai ajudar no socorro e nas vítimas das enchentes, e o Águia 33, que é um biturbina que voa, inclusive instrumento, em condições mais difíceis, que vai poder transportar vítimas, porque ele é especializado e foi montado, adquirido para transporte aeromédico. Então, agradecer e parabenizar o governador Tarcísio de Freitas por disponibilizar todo esse apoio, esse aparato aqui de São Paulo para os nossos irmãos do Rio Grande do Sul. Já foram 107 vítimas salvas pelos nossos servidores do Estado de São Paulo, e a nossa expectativa é que a gente possa ajudar cada vez mais, e tenham a certeza que São Paulo não vai faltar com qualquer apoio necessário nesse momento tão difícil. Quero mandar um parabéns aí ao povo paulista, São Paulo, que eu sou paulista de coração, é o estado que eu nasci de novo e eu devo a minha vida ao estado de São Paulo. Então, parabéns ao estado de São Paulo. E esse que vocês viram falando, para muitos agora, vocês podem ver o secretário de Segurança Pública de São Paulo. Eu vejo o futuro governador do estado de São Paulo falando, e quando ele mencionou o governador Tarcísio, mencionando talvez o futuro presidente do Brasil. Mas enfim, e o caso do Boulos e do Lula? A Maria Helena, que é candidata pelo Novo, ela citou o caso. Mais revelações sobre o comício de Lula e Boulos no 1º de maio. E ela cita aqui, depois do Partido Novo ter ingressado com a ação e conseguiu uma liminar contra Lula e Boulos para que ele retirasse todos os vídeos dos canais do YouTube. Olha o que ela escreveu. Adivinha onde trabalhou Cláudio Jorge da Silva Soares, o sócio administrador da Veredas Gestão Cultural, empresa que organizou o comício pago pela Petrobras e pela Lei Rouanet? Nos gabinetes de Benedita da Silva, do PT, e do deputado Valdir Damouz, também do PT. E essa gente que iria salvar a democracia, coincidência incrível, não é mesmo? Para ser voluntário, ajudar, participar de pré-campanha ou falar comigo, comente no Zap. Aí ela colocou o comentário aqui, quem quiser ajudar aqui na campanha da Maria Helena, mulher de fibra que eu não conhecia, para ser sincero, e depois que eu passei a seguir nas redes sociais, vi que é uma pessoa altamente de fibra, preparada, coerente no posicionamento. E aí, o caso aqui foi o Boulos, num palanque, junto com Lula, onde fizeram uma campanha eleitoral antecipada pedindo o voto para o Boulos. Pois é, pode parecer coincidência, mas um dia depois, o TSE manteve a inelegibilidade do Bolsonaro e Braga Neto por 8 anos. Pois é, um caso exatamente mais brando do que o caso que o Lula acabou de cometer. Você achou que eu ia falar igual, né? Não foi igual não, foi mais brando. No caso do Bolsonaro, foi o caso em que ele participou das manifestações do 7 de setembro. Não teve pedido de voto explícito, tá? Não teve. Não teve investimento de sindicatos e nem de Lei Rouanet. E também, é óbvio, do investimento público para fazer comício e shows também para o Lula, né? No caso do Lula teve.
Por unanimidade, o Tribunal Superior Eleitoral rejeitou recursos e manteve a decisão que decretou inelegibilidade pelo período de 8 anos de Jair Bolsonaro e Walter Braga Neto, candidatos à presidência e a vice-presidente da República nas eleições de 2022. Os ministros acompanharam o voto do relator, ministro Floriano de Azevedo Marques, em sessão virtual que ocorreu entre 26 de abril e 3 de maio. Eles foram condenados por abuso de poder político, presta atenção, eles foram condenados por abuso de poder político e econômico praticado nas comemorações do bicentenário da independência, realizado no 7 de setembro de 2022, em Brasília, e do Rio de Janeiro também. Além de confirmar a inelegibilidade de ambos, o plenário manteve a aplicação de multas no valor de R$ 425 mil a Bolsonaro e 212 a Braga Neto pela prática de conduta vedada a agente público. Vão fazer a mesma coisa com Boulos e com Lula, ou vão escancarar para toda a sociedade que não é o que se faz, é quem faz. Vai depender de vocês. Vai depender de vocês se vão escancarar para a sociedade, se é bem que a sociedade já está bem de olho, né? E aí, o cara que se tornou inelegível, que teve a confirmação agora pelo TSE, resolveu prestar solidariedade ao Rio Grande do Sul. Vou até tirar o áudio aqui, que é só o pessoal gritando mito, coisa que vocês já estão acostumados. Bolsonaro expressa solidariedade às vítimas do Rio Grande do Sul. Pois é, Bolsonaro na cidade de Manaus, Amazonas. Parece que onde o Bolsonaro vai, dá um pouquinho de gente, né? Diferente do que foi o evento. Gasto com dinheiro público, com lei Rouanet, com dinheiro de sindicato, com ônibus, com pão, com mortadela e tudo que se tem direito para chamar petista. Aqui, a turma da camisa verde e amarela vai e lota. O ex-presidente Jair Bolsonaro se solidarizou com as vítimas das chuvas no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Ele manifestou seu apoio ao desembarcar nesta sexta-feira em Manaus, Amazonas, para cumprir a agenda na cidade. Então, Bolsonaro, isso aqui é no aeroporto, tá? Ao chegar no saguão do aeroporto, foi recepcionado por essa quantidade de gente em Manaus, tá? No norte do Brasil, em Manaus, e aqui o Bolsonaro prestou a devida solidariedade ao povo do Rio Grande do Sul, e aqui ele fez duas coisas. Ele mostrou que não precisa de verba pública para juntar o povo. E ele mostrou que, ao contrário do petista, que no dia 1º de maio não consegue juntar uma dúzia de gatos pingados, ele só do povo saber que ele vai lá, ele reúne uma multidão. E aqui eu estou fazendo uma análise, não uma análise, vamos dizer, de admirador político. Eu estou fazendo uma análise séria do que realmente acontece. Do que realmente acontece. Vocês estão vendo o tamanho da diferença. E quando a gente fala em inelegibilidade, eu vou trazer para vocês um trecho de um vídeo do Leandro Ruschel, que fala de inelegibilidade, o escandaloso julgamento da cassação do senador Jorge Seife, que pode deixar o senador Jorge Seife inelegível. Eu achei muito interessante como o Leandro Ruschel abordou esse tema. Dá uma olhada aqui. Nós temos observado nos últimos anos uma série de julgamentos, inquéritos, procedimentos judiciais ao arrepio da lei, ao arrepio da Constituição, que servem para perseguir um grupo político, que servem para colocar o peso da justiça como uma arma de luta política. Mas poucos julgamentos deixaram isso tão evidente quanto o julgamento da cassação do senador Jorge Seife, do PL de Santa Catarina. Vamos utilizar como base para fazer a avaliação do que está acontecendo um artigo da Malu Gaspar do jornal O Globo. Insuspeito, portanto, porque todo mundo sabe a posição pública do Globo na defesa do regime, na defesa das próprias cortes superiores, chegando ao ponto de receber um prêmio do Supremo de jornalismo. O que por si só já é um escândalo. Como é que uma empresa jornalística vai questionar o poder se recebe prêmios desse poder, Mas enfim, coloca aqui a Malu Gaspar. O recuo tático de Alexandre de Moraes no julgamento de cassação do senador bolsonarista. A sessão da última terça-feira do TSE produziu momentos surpreendentes em Brasília. Numa reviravolta de última hora, o julgamento do pedido de cassação do senador bolsonarista Jorge Seife, do PL de Santa Catarina, foi suspenso e não tem mais data para ser retomado, porque o relator, Floriano de Azevedo Marques, pediu
que fosse reaberta a fase de coleta de provas. Na ação, Seif é acusado de abuso de poder econômico nas eleições de 22, pelo uso da estrutura de mídia da rede de lojas Avan e de 5 aeronaves do empresário Luciano Hang para fazer campanha. Ele nega e diz que não há provas. E como aparentemente o Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina concorda, já que em novembro passado o absolveu por unanimidade. Aí ela fala aqui de Seif, né, que tem posições à direita, bolsonarista, que tem críticas pesadas, né, contra o Supremo, chegou a pedir o impeachment do presidente da corte, o Barroso, depois que ele falou lá sobre nós ajudamos a derrotar, ou nós derrotamos, melhor colocando, o bolsonarismo. E aí ela conclui. Por isso, quando a ação chegou ao TSE em fevereiro, havia pouca dúvida sobre a posição de Alexandre de Moraes e de sua bancada no tribunal, confirmada no início de abril, pouco antes da data do início do julgamento, quando o relator distribuiu digitalmente aos colegas seu voto pela cassação de Seif. A primeira sessão, porém, ficou só nas sustentações orais, depois houve uma série de adiamentos. Ora, aqui já começa o absurdo, né? Primeiro, ela coloca aqui como uma realidade, né, como se fosse a coisa mais natural do mundo, um tribunal eleitoral cassar o mandato de um senador eleito, não porque ele teria cometido algum crime, mas sim por conta da sua posição política e pelas suas críticas aos próprios ministros. Como é que você tem um tribunal de justiça operando dessa forma? E mais, né, como é que o ministro vai ter uma bancada, vai formar ali uma bancada de aliados para fazer o que ele define que é o correto, né? Isso subverte completamente o princípio de justiça, que é definido pela independência dos juízes que vão julgar. Eles não submetem a opinião ou a vontade de alguém, eles submetem a lei. É assim que a justiça funciona. Então já é absurdo você votar pela cassação de um senador por uma questão política e não porque ele teria cometido algum crime. Mas segue, né? Porque a situação piora muito nesse processo. Até que, na terça-feira, dia em que o julgamento seria afinal retomado, Azevedo Marques distribuiu um voto impresso em envelopes lacrados, só que agora defendendo a absolvição de Seif, como revelou o repórter do Globo Rafael Moraes. A surpresa foi geral, mas aumentou ainda mais quando ele mudou de voto novamente, na antessala do julgamento. Desta vez, não defendia nem a cassação nem a absolvição, e sim a realização de novas diligências. Produziu com isso um ineditismo, já que não há notícia na história do TSE de um relator que tenha adotado 3 opiniões diferentes sobre um mesmo caso dessa importância em apenas um mês. A essa altura, porém, só se espanta com tais inovações quem não acompanha a guerra entre Moraes e o bolsonarismo. Não é possível entender o que acontece no TSE na última terça-feira sem considerar a série de eventos que tirou o poderoso Xandão da zona de conforto nas últimas semanas. Então aqui a jornalista reconhece que a justiça não está mais operando com base na lei, com base na avaliação se alguém cometeu um crime ou não, ainda mais um crime eleitoral. A justiça estaria operando com base numa guerra política. Ou seja, a justiça foi transformada num instrumento dessa guerra política. Resumindo, não há mais justiça. Há apenas uma extensão dessa guerra política através de outros meios. Isso é o inverso da democracia, do Estado de Direito, do devido processo legal. Porque nós não temos mais o direito, a julgamentos justos. Tudo depende da sua posição ideológica, da sua posição política. Um dos movimentos, então, que fez essa intensa movimentação de agentes políticos para tentar livrar Seif da guilhotina foi o governador Tarcísio de Freitas, que conversou várias vezes com Moraes. Numa delas até acertou a nomeação de um aliado ministro para a Procuradoria-Geral da Justiça do Estado. De acordo com a colunista Bela Megali, foi Tarcísio quem convenceu Moraes a receber Seif, que por sua vez prometeu parar de atacar o Supremo. Peraí, como é que você tem um senador tendo que submeter à vontade de um ministro, parar de seguir a sua posição ideológica e as críticas justas que são feitas, até por conta dessa situação toda, para não ser cassado? Isso é a destruição completa da democracia, porque o parlamento, que é o coração da democracia, só opera se os deputados, os senadores forem livres para exercer sua função, para apresentar suas ideias, para apresentar suas posições políticas. Se os parlamentares têm medo de expressar tais posições, porque senão eles serão cassados por alguém, não há mais democracia. Há um regime de exceção, há um regime de força, em que a justiça é utilizada para manter esses parlamentares alinhados numa mesma visão.
E é exatamente isso que está acontecendo no Brasil. Rodrigo Pacheco, em campanha para fazer de Davi Alcolumbre seu sucessor na presidência do Senado, também foi a campo, depois de perceber que não poderia ficar impassível diante da fila de pedidos de cassação de senadores da direita no TSE. Além de Seif, estão na mira Sérgio Moro e Magno Malta, todos alinhados mais à direita. O lobby funcionou e nos últimos dias Moraes já tinha entendido que a chance de Seif ser absolvido, a sua revelia era grande. Para completar, nesse meio tempo surgiu ainda outro complicador. Por mais que não digam em público, nas internas, os aliados admitem que Moraes sentiu o peso da disputa com o dono do X, Elon Musk, quando a Comissão de Justiça da Câmara dos Estados Unidos, dominada por republicanos, divulgou trechos de seus ofícios sigilosos mandando suspender contas de brasileiros da extrema-direita. A eleição presidencial americana é só em novembro, mas Donald Trump tem chances de ganhar e não fará advogado se precisar usar a disputa com o judiciário brasileiro para animar seus seguidores. Ou seja, eles dizem que é por conta de uma ação dos republicanos, mas em qualquer país do mundo, esse tipo de situação fala por si só. Nós já temos milhares de outras provas da censura, da perseguição que as pessoas estão sendo alvo no Brasil, pessoas comuns, não parlamentares. E isso estende também aos próprios parlamentares. Então não é uma questão de uso político do Congresso americano, mas sim a exposição do que é óbvio. Qualquer pessoa em qualquer país do mundo vai enxergar ali aquelas decisões daquela forma e vai chegar à conclusão de que há, de fato, perseguição política no Brasil. Os movimentos de Moraes mostram que ele fez os cálculos e percebeu que sua melhor alternativa no momento era adiar a decisão do caso Seif. Assim, mantém o bolsonarismo sob suspense enquanto espera para ver se o jogo vira novamente a seu favor. Choca ver jornalistas apresentando a situação como se fosse a coisa mais normal do mundo. Claro que sempre houve algum nível de jogo político e sempre haverá em cortes constitucionais, ou altas cortes, mas isso passa muito de qualquer nível aceitável de pressão política, porque é a subversão completa. É o tribunal fazendo política ao invés de seguir as leis. É o tribunal fazendo política ao invés de seguir as leis. É o que se tornou o Brasil, infelizmente. Abraço, pessoal. Fiquem com Deus e até o próximo editorial.